Sejam todos bem-vindos a mais um programa Obreiros em Foco. E aqui estamos juntos para levar até você mais uma mensagem que lhe fortaleça, mais uma palavra que possa lhe motivar. Porque muitos podem até estar pensando agora, mas um programa como este, Obreiros em Foco, os obreiros precisam de motivação, os obreiros precisam de uma palavra que os levante. Precisa sim, porque infelizmente são muitos os que fazem a obra, mas acabam por estar desanimados com o tempo, ficam tristes, abatidos e precisam sim serem motivados. E nós estamos aqui para isso. O programa que realizamos, o programa que fazemos aqui é para todos os obreiros e obreiras e para todos que almejam fazer a obra de Deus. Esteja tudo bem, esteja tudo mal, ou nem por isso esse programa é feito pensando em você. E você pode compartilhar conosco através de comentários, você pode nos enviar um e-mail, você pode enviar uma mensagem acerca daquilo que você está passando, daquilo que está vivendo, uma experiência sua na evangelização, no trabalho, na obra de Deus. Você pode enviar-nos uma mensagem, um e-mail, obreiros@iurd.pt. Cris, tudo bem contigo? Tudo bem, Rogério. Olá a todos que nos assistem mais uma vez. E é isso mesmo, eu estava a pensar aqui comigo, nós somos uma família. Nós, junto com os obreiros, companheiros de guerra, nós somos uma família. Então sintam-se à vontade para partilhar suas experiências, não é? Sintam-se à vontade para enviar as suas perguntas. De repente lhes surge uma questão, não sabe como resolver, não sabe como agir diante de uma situação. Entre em contato connosco, partilhe as suas dúvidas, as suas questões, que nós estamos à sua disposição. Com certeza, nós estamos à sua disposição no obreiros@iurd.pt. Também temos um Skype à disposição de todos os obreiros, Obreiros em Foco Europa, e também temos o endereço no Facebook, também Obreiros em Foco Europa. Você tem à sua disposição todos esses meios para falar, conversar e compartilhar experiências conosco. Hoje nós estamos aqui para falar sobre ser forte e corajoso. Nós estamos vivendo a campanha de Israel, vamos derrubar as muralhas, porque há uma cidade grande chamada Jericó e Josué, juntamente com o povo, eles estavam determinados a conquistar essa cidade. Mas para conquistar a cidade de Jericó, que, diga-se de passagem, não era uma cidade qualquer, não era uma cidade pequenina, a cidade de Jericó era uma grande cidade, era um conjunto de 7 cidades, era algo grande. Para que Josué e o povo de Israel pudesse conquistar esta grande cidade, a cidade de Jericó, eles primeiramente teriam que derrubar as muralhas que cercavam essa cidade. Então, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, há muralhas que querem nos impedir de conquistar coisas grandes. E essas muralhas, Cris, elas têm que ser derrubadas. Então, cada obreiro, cada obreira deve pensar nesse momento, qual é a muralha que nesse instante te impede de conquistar coisas grandes. Coisas grandes no sentido espiritual, sentimental, familiar, fisicamente, a saúde, financeiramente. Coisas grandes que você quer conquistar, mas o que lhe impede? Há uma muralha, e diga-se de passagem, há uma muralha exterior, que são os problemas ao nosso redor, e a muralha interior, que é a dúvida, é o medo, é o desânimo. Então essa muralha interna, Cris, tem que ser derrubada primeiramente, para se derrubar as muralhas à nossa volta e conquistarmos as grandes vitórias. Se há uma cidade a ser conquistada, veja, obreiros, eu creio que todos têm uma cidade a ser conquistada.
não é? Analise a sua vida e veja qual é essa cidade, qual tem sido essa cidade sonhada, a sua Jericó. E veja, porque há um objetivo, tem que haver um objetivo. Senão, qual seria o motivo de derrubar as muralhas? Muralhas do quê? Então, primeiro há que ter um objetivo. O obreiro tem que ter um objetivo na vida. Seja em qual área for, há que ter um objetivo. Exato. E o que é que tem que ser vencido primeiro? Lá está. Para se conquistar. Para se conquistar. O que primeiro há que precisa se vencer. Mesmo, porque muitas das vezes vem o desânimo, vem a fraqueza e não há ânimo para lutar e derrubar essas muralhas. É o que nós vamos estar a falar aqui hoje. Duas coisas são-nos pedidas por Deus para dar o primeiro passo. Importantíssimas. Nós vamos falar daqui a pouco, daqui a instantes nós vamos mostrar um slide que vão mostrar essas duas palavras, ser forte e corajoso. Porque agora nós vamos à sala onde realizamos o seminário. Nós estamos preparando 206 pessoas que serão, muito em breve, serão os próximos obreiros e obreiras do Centro de Ajuda. Então, em Lisboa, na sede internacional da Europa, dentro de uma sala, eu e a minha esposa estamos fazendo reunião para quase 70 pessoas que estão sendo preparadas nesse seminário. E em todo o país, são 206 pessoas. Norte, Sul, Ilhas, enfim, o Algarve, o Alentejo, 206 seminaristas estão sendo preparados para serem novos obreiros e obreiras. E nós, nesta sala, fizemos uma pergunta aos seminaristas sobre a campanha de Israel. E eu gostava que você prestasse bem atenção nessa matéria que mostra os seminaristas na sala da nossa sede internacional da Europa. Quem de vocês aqui nesta sala tem uma conquista a contar, tem um testemunho sobre a fogueira santa de Israel? Fique de pé. Podem sentar todos, por favor. Por exemplo, a senhora, fique de pé. Qual o seu nome? Ana Mourinha. Dona Ana, qual a sua conquista na fogueira santa de Israel? A minha conquista foi a minha casa própria, pastora. Eu não tinha casa própria, não tinha condições aos meus olhos, físicos, não tinha condições de comprar. Então fiz o meu sacrifício voluntário na campanha de Israel e graças a Deus consegui comprar, conquistei a minha casa. Conquistou a casa própria na fogueira santa de Israel, fazendo o sacrifício voluntário no altar do autor e criador da vida. Sim, consegui a minha casa própria. Nós temos aqui, então, várias pessoas nesta sala que têm depoimento, têm testemunhos da Fogueira Santa de Israel. São conquistas alcançadas através do sacrifício. São várias pessoas aqui e, claro, não teremos tempo para falar com todas. Por exemplo, esse jovem, fique de pé, por favor. O seu nome? Ruben. Ruben. O que tens a dizer sobre o sacrifício e a Fogueira Santa de Israel? Eu tenho a dizer que o sacrifício é uma excelente oportunidade, porque foi através do sacrifício que eu conquistei o trabalho dos meus sonhos, porque eu trabalhava no McDonald's e eu não gostava, porque é um trabalho muito de escravidão, que não tem reconhecimento da parte dos chefes. Então eu fui para o altar com o sacrifício, visto que era uma excelente oportunidade. Então aí eu sacrifiquei o meu tudo, que foi na altura o meu salário que eu ganhava. E foi também eu fui vender para a rua, na altura estávamos no verão, então eu fui para a praia e fui vender gelados. E então o dinheiro que eu consegui também coloquei no altar e com perseverança, depois do sacrifício, então eu alcancei o trabalho dos meus sonhos. Você sacrificou no altar, então tudo que você construiu, gerou, vendeu e além disso o próprio ordenado, é isso? Sim, o próprio ordenado que eu recebi. Apenas peguei no ordenado e eu disse, não, isto realmente ia-me dar jeito para pagar isto ou aquilo, mas eu peguei, não, eu vou sacrificar porque a bênção é maior. E qual era o trabalho dos seus sonhos? O trabalho é programação, numa empresa na área de programação em que eu pudesse desenvolver os softwares, que é os programas que hoje utilizamos nos computadores, para outras empresas e mesmo internamente. Então, quer dizer, de empregado de balcão de uma rede de restaurantes, você foi então para essa empresa para ganhar a mesma coisa que ganhava lá? Nem se compara. Estou a ganhar neste momento 8 vezes mais.
8 vezes mais do que ganhava no restaurante que você trabalhava. Não vamos fazer aqui anúncio gratuito, né? Você trabalhava nesse restaurante, atrás do balcão, e você agora, na informática, nesse trabalho de programação, você ganha 8 vezes mais. E ainda tem mais, porque em fevereiro vou assinar um novo contrato, onde aí já vou passar a ganhar, se não estou enganado, já vai ser 13 vezes mais. De 8 vezes mais, passa a ser 13 vezes mais ao tal salário que ganhava lá. Era o salário mínimo? Menos que mínimo. Era menos que o mínimo? Sim, senhor. E agora já vai ser aumentado para 13 vezes mais menos que o mínimo. É verdade. E vai aumentar cada vez mais. Está sempre a sacrificar no altar. E vou sacrificar mais. É o segredo. Então aqui está, mais um resultado de alguém que conquistou, alcançou através da fogueira santa de Israel. Nós ainda vamos, no decorrer do programa, vamos ver mais depoimentos. E nós observamos aí, a dona Ana deu o seu depoimento, quer dizer, ela conquistou a casa própria através do sacrifício voluntário no altar. O Ruben, que acabou de falar há pouco, a mesma coisa. Veja que ele trabalhava e o salário dele era menos do que um salário mínimo. E hoje ele já vai ter 13 vezes mais e trabalha numa empresa onde é uma empresa bem conceituada, ali ele é valorizado. Então veja que são respostas, Cris, ao sacrifício voluntário que se põe no altar. A campanha de Israel é para as pessoas que querem fazer a diferença, que já não aceitam mais viver uma vida igual. Porque entra ano, sai ano, e a vida de muitos é igual. Então, quer dizer, o sacrifício no altar faz com que essa transformação aconteça. Isso é óbvio. Estão aí os depoimentos que mostram a veracidade do poder de Deus. É para aqueles que têm um objetivo, como eu falava há pouco. Vê que tanto a Ana Mourinha como o Ruben, eles tinham um objetivo. Não é? Esse objetivo, junto com a fé deles, com a força e com a coragem, é que fez eles se lançarem no altar. Então tem que haver um objetivo. Esse obreiro que nos assiste, você tem que ter um objetivo. Você vai sacrificar por quê? Em relação a quê? Não é? Exato. E essa fé movida junto com a coragem e com a força é que vai fazer ele se lançar no altar. É sobre isso que vamos falar agora. Inclusive, nós temos na palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1, 4 versículos onde a palavra mais comum é ser forte e corajoso. Então você vai ver agora o primeiro versículo, é o versículo 6 do capítulo 1 de Josué, que diz assim: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais." Então veja, Deus estava falando isso para Josué. O que nós precisamos entender aqui é que Josué era o substituto de Moisés. Então Deus havia feito coisas grandiosas através de Moisés. Agora Moisés, ele havia morrido. Então, no lugar de Moisés, Deus precisava de alguém. E quem era esse alguém? Josué. Então Josué, ele tinha que ser forte e corajoso. Para quê? Ser forte para ouvir a profecia, ouvir a palavra e obedecê-la, porque não basta só ouvir. Quando é que nós somos fortes? Quando obedecemos a palavra. Então veja, nesse versículo, vamos ver outra vez, Deus ele fala para Josué para que ele fosse forte e corajoso. Para quê? Vamos ver novamente. Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, era através de Josué que Deus ia fazer o povo de Israel herdar a terra que foi dada ou prometida sob um juramento. No versículo seguinte, diz assim, ainda falando sobre ser forte e corajoso, no versículo a seguir, o 7, "Sê muito forte e corajoso, tão somente ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou." Aí está outra vez a palavra. A lei
É a palavra. Então, é a profecia. Então, a palavra é uma profecia. A profecia é uma palavra. Então, quando Deus diz assim, eu vou lhe curar, está escrito, eu sou o Senhor que te sara. Como está escrito no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como está escrito, por exemplo, Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. São profecias. Profecia para a família, profecia para a saúde, eu sou o Senhor que te sara, profecia para a vida financeira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, são profecias. Então Deus trabalha com a palavra profética, com a profecia. Agora a pessoa tem que ser forte para crer nesta palavra, crer nesta promessa e praticá-la. É o corajoso. Muitas das vezes há força, a pessoa é forte. Ela é forte para a palavra, para atenção. crer no que está sendo ela é passado. Forte para a palavra, ela é forte para praticar a palavra, forte para obedecer a palavra. Agora, o corajoso é para sacrificar. Para você obedecer a palavra, você tem que ser forte. E para você ir para o altar sacrificar, aí é a coragem. Então, as pessoas que nós, pelo caminho, né? As pessoas que nós agora vimos, elas foram fortes para obedecer a palavra, para obedecer a profecia e foram corajosas para sacrificar. Por que que esse jovem, ele deu o ordenado todo no altar? Por que que ele saiu a vender no verão, ele disse, não é isso? Vendeu gelados, não é isso? E foi para o altar sacrificar. Porque ele foi forte? Porque ele foi corajoso. Forte e corajoso, porque ele tinha um objetivo que era conquistar o emprego dos sonhos. E hoje já está a ter um salário 13 dentro daquela empresa. 13 vezes maior do que aquele salário que era menos de um mínimo que ele ganhava. Tem mais um versículo que fala sobre ser forte e corajoso, o versículo 9. Então veja, são 4 vezes que Deus disse para Josué ser forte e corajoso. A terceira vez ele disse assim, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E a 4ª vez que Deus fala para Josué é esta. Quando Deus fala pela 4ª vez, ser forte e corajoso. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então Josué iria levar essa palavra a muita gente. E aqueles que não lhe quisessem ouvir, aqueles que discordassem da palavra dele, Deus até chega a dizer que a ordem é que eles seriam mortos. Veja que a palavra tem poder. Quem não as aceitasse, palavras que saíam da boca de Josué, quem não aceitasse essa palavra seria morto. Já pensou se fosse assim hoje, hein? A gente fala de Deus, de Jesus para tanta gente que não quer ouvir, né? Já pensou se isso hoje tivesse que acontecer? Muita gente seria morta. Mas resumindo isso tudo, Deus fala para Josué 4 vezes, ser forte e corajoso. E Deus está dizendo para si, obreiro, Deus está falando para você, obreiro e obreira, ser forte e corajoso. Ser forte para obedecer a palavra, ser forte para crer na profecia e ser corajoso para sacrificar. Você tem que ser forte para crer na proposta que está sendo feita a você. Você tem que crer na promessa, na palavra, na profecia de Deus. E você tem que ser corajoso para ir ao altar e fazer o sacrifício que Ele está pedindo a você. Inclusive, Cris, nós temos vários comentários aqui de pessoas que já falam sobre essa força e sobre essa coragem. Nós vamos ao primeiro comentário, eu vou pedir que você leia, a Ana Maria Lopes, ela fala exatamente sobre essa força e essa coragem. Vamos ao comentário da Ana Maria Lopes. Durante um tempo, deixei de ir ao altar para sacrificar. Fui vencida pelo medo e pela dúvida, e por isso não conquistei mais nada na minha vida. Nos últimos 2 anos, fiz despertar a fé que estava adormecida dentro de mim. Voltei a sacrificar e conquistei.
um casamento feliz, uma família unida, o meu próprio negócio e o principal, a firmeza espiritual e a comunhão com Deus. Ana Maria Lopes. Então veja que aí há várias áreas da vida que ela menciona, né? Vamos voltar a ver aí está o comentário dela. Ela diz ali que conquistou um casamento feliz, então veja, vida sentimental. Conquistou uma família unida, a bênção na família. E ela encontrou, como é que ela diz ali? O próprio negócio, vida financeira, e o principal, que é a firmeza espiritual, comunhão com Deus. Então veja que todas as áreas da vida desta senhora, da Ana Beatriz, né? Ana Maria Lopes. Ana Maria Lopes, perdão. A Ana Maria Lopes, então todas as áreas todas as áreas de sua vida teve a transformação através do sacrifício. E ela diz que deixou de ir ao altar, né? Era isso que eu ia dizer. Ela deixou de ir ao altar porque diz que foi vencida pelo medo e pela dúvida. Veja, Rogério, Deus, Ele é específico. Ele disse, tão somente ser forte e corajoso. É isso que temos que fazer. É simples se nós olharmos assim. Tão somente, não precisamos fazer mais nada. Tão somente. Tão somente, vai lá, ser forte e corajoso. Tão somente faça isso. Exato. Forte para obedecer, corajoso para sacrificar. Não é isso? Quando Ana Maria Lopes descobriu isso, porque ela antes tinha sido vencida pelo medo e pela dúvida. Ficou 2 anos fora do altar, sem sacrificar. Despertou, diz que ela despertou, voltou a sacrificar e conquistou tudo isto que nós lemos aqui. Nós temos mais comentários e você pode enviar o seu também para obreiros@iurde.pt. A Beatriz Medeiros, ela diz assim: nesta campanha de Israel, Deus tem falado forte comigo. Não podemos parar, temos que marchar, temos que rodear as muralhas e, num grito de fé, fazê-las cair por terra e conquistar a vitória. Então essa é a opinião da Beatriz Medeiros. É isso mesmo, marchar em volta das muralhas num grito de fé e fazê-las cair para conquistar a vitória. É isso mesmo, temos que rodear as muralhas, como diz a Beatriz Medeiros, para que as muralhas venham cair e venhamos conquistar grandes vitórias. Grandes vitórias também conquistou a Yara. Ela conversou conosco na sala dos seminaristas e ela fala sobre suas conquistas e o sacrifício voluntário no altar de Deus. Acompanhe. O seu nome? Yara. Quais as suas conquistas na Fogueira Santa, Yara? Eu quando entrei para a igreja, percebi logo que fui numa altura de sacrifício, eu não tinha objetivos e era viciada. E deixei os vícios nas correntes e depois não tinha objetivos e então estava indecisa se ia para a faculdade ou não. Quais eram os vícios? Era tabaco e haxixe. Então você usava tabaco, viciada em tabaco e em haxixe. Desde os 13 anos. Desde os 13 anos de idade. Isso também devia-se às más companhias? Sim, influências da escola e tudo mais, mas eu também já era propícia a tudo o que era vícios e coisas erradas. E então eu aproveitei a campanha e lancei-me e também fiz o pedido de entrar na faculdade e fiz, nem tinha prova de ingresso e consegui através de provas físicas numa faculdade e entrei. Depois disso conquistei também a minha empresa mais tarde, também o sucesso da empresa, porque não é só ter a empresa, depois para manter e crescer foi preciso também sacrifício e depois o mais importante que foi pelo Espírito Santo. Então veja, você foi liberta do tabaco, do haxixe, das más companhias, mudou o seu interior, primeiramente. E aí vieram as conquistas também a nível financeiro. Você disse que tem o seu próprio negócio, uma empresa. Uma empresa de quê? Tenho uma escola de crianças. Você é proprietária de uma escola, um externato? Externato, sim, desde bebês até aos 5 anos, pré-escolar. Então você tem funcionárias? Tenho. Quantas funcionárias? 7. 7 funcionárias. Então você administra aquilo, você que gere todo aquele negócio. Então quer dizer, Deus te deu essa capacidade, essa visão para ter o próprio negócio. Sim, e é esta preparação, porque inicialmente começamos com um pouquinho para depois termos arcabouço para conquistar coisas maiores e estrutura, não é?
e você disse que o mais importante nisso tudo é o Espírito Santo. O que ele fez em ti, Yara? Sem dúvida. Acho que nem palavras dá para explicar. Acho que até era melhor os meus familiares falarem, porque eu era uma pessoa insuportável a nível de caráter, a nível de personalidade. Eu era horrível, era arrogante, era o orgulho em pessoa. Não sabia pedir desculpa desde que nasci. Desde pequenina não conseguia pedir desculpa. Era má. A minha mãe era da igreja e eu, com as minhas amigas, se ela vinha num passeio, eu passava para o outro, chamava-lhe nomes. Quer dizer, eu era tudo o que era de errado, tudo o que era podre estava em mim. E eu era refém desses maus sentimentos todos. Eu era infeliz por causa disso. O que você pensa sobre o sacrifício e a fogueira santa de Israel, a campanha de Israel? Para mim é tudo. É a oportunidade, é lançar de cabeça. E não tem mesmo, nem olho para trás. É o que Deus pede, eu nem penso. Porquê? Não faço questões nenhuma, não questiono nunca porque é que Deus está-me a pedir aquilo ou aquilo. Porque tudo o que eu sacrifiquei, milhões de vezes maiores Deus já me deu. Deus sempre há de devolver e devolve muito, muito mais. Sim. E o mais importante nisso tudo é a mudança, a transformação do seu caráter e o Espírito Santo dentro de você. Porque a vida que eu tenho hoje e estar bem comigo própria não tem comparação. Porque eu própria era o problema que causava todos os outros problemas. Agora não, agora é totalmente diferente. Muito obrigado, então, pelo seu depoimento. Então, está aí mais um depoimento da Fogueira Santa de Israel, da campanha de Israel. Quem vai para o altar e sacrifica, alcança de Deus as maiores e grandes respostas e conquistas. O que chama a atenção em tudo que a Yara falou, tudo chama a atenção. Mas ela falava que ela sempre desde pequenina, ela não sabia pedir desculpas. Então ela guardava dentro dela muita mágoa. Ela fala até mesmo que se a mãe vinha no passeio e ela com as amigas, ela atravessava a rua porque não queria passar no mesmo passeio que a mãe, e chamava nomes. Porque a mãe já era da igreja. A mãe já era da igreja. E ela, orgulho, veja, tão jovem, viciada no tabaco, viciada no haxixe, más companhias. E hoje é uma jovem transformada, dona do seu próprio negócio, quer dizer, ela é dona de uma escola, e ela disse que a maior transformação foi no caráter, recebeu o batismo com o Espírito Santo, e ela disse que, quando eu perguntei sobre o sacrifício, qual a opinião dela sobre o sacrifício no altar, sobre a fogueira santa, sobre a campanha de Israel, você vê, ela diz que milhões de vezes que tiver que ir ao altar e já foi, muitas vezes mais ela vai. Ou seja, ela diz que acredita na palavra, ou seja, ela crê na palavra que ouve. E como falávamos há pouco, crer na palavra é ser forte. Ela ouviu uma palavra, ela creu na palavra e se lançou. Ela disse que se lançou a sacrificar. De cabeça. Lançou-se de cabeça. Lançou-se de cabeça. Quer dizer, foi com tudo. Isso. E disse que não questionou. Foi uma palavra que ela falou que me chamou muito a atenção, que ela não questionou. O que Deus lhe pediu, ela se lançou com tudo. Ela estava disposta a mudar. Isso tem que estar dentro de nós, dentro de cada obreiro, tem que ter essa disposição, tem que ter esse objetivo e perseguir esse objetivo até ao fim, até alcançá-lo. E só no altar que nós temos a resposta. Exatamente. Então, ser forte e ser corajoso é isso. Forte para obedecer a palavra, forte para cumprir a palavra que Deus ele traz a nós, cremos na palavra e pratiquemos a palavra. Isso é ser forte. E ser corajoso é ir para o altar sacrificar. Obreiros, pense nisso, porque talvez você, como obreiro, como obreira, poderia ser uma pessoa muito mais feliz. Você poderia conquistar muito mais. E essas suas conquistas já alcançadas, muito bem, graças a Deus, mas ainda há muito mais a conquistar. Então não pare de sacrificar. A campanha de Israel está aí para que os obreiras façam a diferença. Nós temos mais comentários sobre o assunto sacrifício e campanha de Israel. Na noite de sexta-feira, dia 22, fui ao altar decidido a descalçar as sandálias do medo e da dúvida e a pôr no altar tudo aquilo o qual eu dependia e apoiava-me. Toda a minha vida estará no altar no dia 15 de dezembro. César Vieira. Então o César aqui refere-se toda a vida no altar, ou seja, não simplesmente o sacrifício monetário, o sacrifício financeiro,
mas o sacrifício da própria vida. Eu vou ler mais um comentário, é do Jorge Rodrigues. Ele diz assim: eu sou o Josué nos dias de hoje, forte e corajoso. Vou para cima das muralhas com toda a minha fé e vou conquistar a grande cidade de Jericó. Já estou determinado a sacrificar. Jorge Rodrigues, ele põe aí entre parênteses Josué. Então, Cris, todos nós somos um Josué, né? Eu sou o Josué, Cristina Josué. Eu também sou. Rogério Josué, Cristina Josué. E você, obreiro e obreira, seja um Josué. Como disse aí, o nome dele, esqueci, como diz aqui o Jorge, ele pede para ser chamado de Josué. Temos mais aí um comentário, a Luísa Paiva. Vamos lá, Cris. Um obreiro tem mesmo que glorificar a Deus com uma vida de qualidade e realizações. Não é só vestir-se com um uniforme bonito e desfilar nos corredores da igreja como se fosse um manequim. Nós, obreiros, temos que fazer a diferença e a hora é essa. Luísa Paiva. Então a Luísa também está determinada, e é verdade, hein? O que ela diz, a gente já falou muitas vezes isso aqui. Obreiros manequins desfilam pelos corredores da igreja, vestidos de um uniforme bonito, mas a vida tem que glorificar a Deus. O obreiro não pode ser obreiro somente no uniforme que veste. Ele tem que ser um obreiro que glorifica a Deus, tem que ser um obreiro que tenha um testemunho de coisas grandes alcançadas e conquistadas. Você pode enviar o seu comentário também, obreiros@iurde.pt. Nós vamos ler o seu comentário no próximo programa, as suas sugestões, também os seus desabafos. Esse e-mail, ele é todo seu. Nós carinhosamente lemos a todos os e-mails e respondemos também a todos os e-mails. Nós vamos a mais um caso verídico na sala dos seminaristas, quando eu perguntei. Todos ali têm uma experiência com a campanha de Israel. A Juliana, ela sacrificou pela vida conjugal, pela volta do marido. Vamos acompanhar o caso da Juliana. Então eu estou aqui com várias pessoas que têm testemunho da campanha de Israel, e se nós fôssemos pegar o testemunho de cada um deles, o tempo realmente é escasso. Então vamos falar aqui com esta senhora. Pode ficar de pé, por favor. O seu nome? Juliana. Juliana, quais as conquistas na campanha de Israel? Foi pela minha vida sentimental. Eu comecei a namorar muito cedo, eu tinha 14 anos. E nós casamos, eu tenho 3 filhos. E na altura eu estava grávida do bebê. E ele desviou, não quis mais saber de mim. De uma hora para outra disse: eu não quero saber de você. E foi-se embora. Me deixou grávida com 2 meninas pequenas praticamente, né? E eu não aceitei aquela situação, porque a gente tinha um casamento maravilhoso. Mas não era aquele casamento que, aos olhos de Deus. Então eu entrei na igreja e vi: não, eu vou me lançar a esta fogueira santa. E peguei o meu propósito e fiz, porque eu estava desempregada na altura, eu só recebia subsídio. E eu lancei esse dinheiro porque era para me passar o mês com as crianças, era para me fazer compra. E eu falei: eu não quero nem saber, eu vou lançar tudo. E fiz o meu voto, e depois de 3 meses ele voltou para casa. Então o sacrifício, Juliana, que você fez na campanha de Israel era pela volta do seu marido, que tinha saído de casa, lhe abandonado e abandonado os filhos. Sim, e eu não achei aquilo normal, porque ele não tinha olhos para mim, ele gostava da minha comida, ele não queria comer. Não queria saber de mim ainda grávida, e eu não aceitei aquela situação. Eu vi que aquilo não era mesmo, era mesmo mal que tinha entrado no meu casamento. E eu disse: eu não vou aceitar isso. E lutei pela volta dele. E como é que está o seu marido hoje? Hoje em dia, nosso casamento está uma maravilha. Ele voltou para casa, se arrependeu, ele nem sabe por que ele fez aquilo. E estamos com nossos filhos, felizes. Então hoje vive em harmonia. Pai, mãe, filhos, marido, esposa, a harmonia, a felicidade no seu lar. Com certeza, valeu a pena. Vale a pena sacrificar. Com certeza, vale a pena. Então, faça o mesmo que a Juliana fez. Então, ela sacrificou pela volta do marido. Hoje é uma família que vive em harmonia e feliz. Obrigado pelo seu depoimento. Observe uma coisa, veja uma coisa, Cris. A Juliana, casada com seus filhos, uma família unida, e de repente, do nada, o marido resolve sair de casa.
Quer dizer, virou completamente a cabeça. Como é que pode, né? Depois de alguns anos, duas pessoas que sempre disseram uma para a outra, eu te amo, e de repente, de uma hora para outra, passa a dizer te odeio, ou então, no caso, não diz nada, vai embora, né? Então, quer dizer, a Juliana, como muitas outras mulheres fazem, poderia, nesse momento, se deixar levar pelo sentimento. Poderia ficar chorando, e chorando por causa da saída do marido, porque nesse momento deixou-se de ter em casa um marido e um pai. E as crianças sofrem com a ausência do pai. Então, se ela se deixasse levar pelo sentimento, ela passaria noites e noites, dias e dias a chorar. E veja que quem vai para o altar não vai com sentimento, vai com revolta. Exatamente. Quem faz o sacrifício, quem leva para o altar o sacrifício, não vai com sentimento, vai com revolta. Então ela foi revoltada para o altar. Eu vou fazer um sacrifício para que Deus traga o meu marido de volta. Ela entende, Cris? A diferença? Sentimento e revolta. Sim, dentro dela ela não aceitou. Ela diz isso no testemunho. Diante daquela situação, ela não aceitou. Isso é revolta. Surgiu uma revolta dentro dela e foi quando ela se lançou para o altar. Quer dizer, houve uma crença. Ela creu que no altar ela ia ter a resposta, que Deus ia trazer o marido dela de volta. Porque há uma profecia para a vida conjugal. Está escrito, não é bom que o homem viva só. Então, não é bom que uma pessoa viva só. Há uma promessa para a vida sentimental. E a Juliana, ela creu nessa promessa. Há uma promessa de Deus para que eu seja feliz com o meu marido. Por que eu vou aceitá-lo ver fora de casa? Por isso que ela fez o sacrifício e hoje o marido está de volta, transformado, as crianças, a família, a harmonia nesse lar. Foi forte e corajosa. Ela creu, praticou e alcançou a tão sonhada cidade de Jericó, que é o casamento restaurado. O casamento restaurado é coisa grande, né? Feliz, é coisa grande. Você que está nos assistindo, obreiro e obreira, você já está na campanha de Israel? Você já foi ao altar? Você já tem em mãos a sua espada? O envelope representa a espada, representa a arca da aliança. Você já está nessa fogueira santa porque no dia 15 de dezembro, todos nós vamos ao altar para sacrificar. Você vai escrever o seu maior sonho, aquilo que você mais quer de Deus para a sua vida. E esse pedido será levado na cidade de Jericó. Por quê? Porque assim como as muralhas caíram e o povo conquistou a grande cidade, e conquistou mais do que a grande cidade de Jericó, eles conquistaram a terra prometida. Porque a cidade de Jericó estava mesmo à entrada da terra prometida. Então, Deus quer que você conquiste não somente a cidade grande de Jericó, mas Deus quer que você conquiste a terra prometida. Então, participe com fé desta campanha de Israel para que a sua vida seja transformada. Cris, nós temos mais comentários que chegam através de e-mails. O nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. Vamos a mais comentários. A mensagem sobre o descalçar das sandálias fez-me entender que era isso o que me faltava fazer. Agora estou a construir o meu sacrifício e já estou a ter resposta, sem antes cumpri-lo no altar. Eu também sou um Josué, diz o Miguel Alves. Mais um Josué. Miguel Alves, então veja, ele quer uma resposta como toda a gente quer. E a resposta, Cris, ela vem realmente do altar. Temos mais comentários, posso ler agora este. Comentário do Rui Martins. Ele diz assim: ser forte e corajoso não é um pedido de Deus. Não é um pedido de Deus a nós, mas é uma ordem. E quem é servo ou serva de verdade, o obedece, quando é chamado ao altar para sacrificar. É verdade, Deus não está pedindo para a gente ser forte e corajoso, Ele está mandando. Ele quer que sejamos fortes e corajosos. Cris, mais um comentário que chega através do obreiros@iurde.pt. Uma obreira como eu não pode estar conformada com algumas conquistas. Precisamos querer sempre muito mais.
2014 será o ano de grandiosas conquistas para mim e para toda a minha família. Estou a sacrificar para isso. Susana Lima. Então veja que ela já está pensando em 2014, ou seja, que seja um ano de grandiosas conquistas para mim e para toda a minha família. Mas para isso, ela diz, estou a sacrificar. Estou a sacrificar para isso, porque toda a gente quer um ano de 2014 feliz, toda a gente quer um ano realizado, mas o sacrifício é que vai fazer isso acontecer. E principalmente dentro dela não aceitar a derrota, não aceitar algumas conquistas, como ela diz aqui, que ela não está conformada, e é isso mesmo, Susana. Nunca te conformes com poucas conquistas. Deus tem muito mais para te dar. Com certeza. Então aí está Susana Lima, e você também pode enviar a sua mensagem também, como fez a Susana, como fez aí o Rui Martins, como fez o Miguel Alves, como fez a Luísa Paiva, o Jorge Rodrigues, o César Vieira, a Beatriz Medeiros, a Ana Maria Lopes. Você também é um Josué? Queremos saber se você é realmente um Josué. Mande comentários para a página do Facebook. A página do Facebook Obreiros em Foco Europa. Você é mesmo um Josué? Mande-nos um e-mail também, obreiros@iud.pt. Para terminarmos o programa, nós vamos mostrar mais uma vez as 4 vezes em que Deus disse que temos que ser fortes e corajosos. Eu repito, forte para obedecer a palavra e praticá-la, e corajoso para ir ao altar e sacrificar. Então vamos recapitular as 4 vezes que Deus disse ser forte e corajoso. Aí está, o primeiro versículo em que Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Deus prometeu aos pais de Josué, mas agora era ele quem tinha que sacrificar para que o que Deus prometeu viesse a se cumprir na vida dele. A segunda vez que Deus disse para ele, tão somente ser muito forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Crer na profecia, na palavra. A lei é a profecia, é a palavra. E a terceira vez que Deus diz para Josué, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que a pessoa andar, se ela está na fé, se ela é forte e corajosa, então com certeza Deus é com ela. Deus é contigo por onde quer que andares. Esteja nessa fé, ser forte e corajoso. E a quarta vez que Deus disse para ele, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Até aqueles que se levantam contra nós dão-se mal por conta da fidelidade nossa para com Deus. Cris, chegamos ao final do programa e todos os obreiros e obreiras, seminaristas, todos que nos assistem, meditem e pensem sobre tudo o que falamos e mostramos neste programa. Não é isso? E creia somente. Tão somente seja forte e corajoso. Para continuar a fazer a obra de Deus, continuar ajudando as pessoas, ser forte para se manter firme, porque ser forte é manter-se firme na presença de Deus. Porque às vezes nós encontramos obreiros e obreiras onde quer que vamos fazer reuniões e encontramos aqueles obreiros antigos que têm 18, 20 anos na obra. Isso quer dizer o quê? É tão prazeroso ver isso. Isso quer dizer o quê? Que eles são fortes e eles mantiveram-se na fé esses anos todos. Ser forte é isso, é passar, seja pelo que for, é estar a enfrentar situações difíceis, mas manter-se na fé. Isso é ser forte. Seja forte, obreiro. Seja forte, obreira. Não é isso? É isso. Um abraço a todos e até o próximo programa. Até o próximo programa, então, Obreiros em Foco. Seja um Josué, seja forte, seja corajoso. Até lá.